Essa expectativa de um acordo entre Estados Unidos e Irã, os preços do petróleo acumularam uma queda de 12% nesta semana. A gente está falando de um problema, mas que teve uma queda nesta semana por causa de, vamos começar um cessar-fogo, vamos fazer uma reunião. Isso já traz ali um sinal para o mercado de, pode ser que as coisas melhorem. A gente lembra aqui que o barril de petróleo, que está sendo vendido agora, algo em torno de $95, passou a marca dos $110 nos últimos dias, por causa da tensão no Oriente Médio. E esse passar a marca dos $110 tem um efeito assim pulverizado em todo o planeta. Todo mundo sofre com o preço no combustível. Como a gente teve uma queda de 12% nesta semana, logo vem a interrogação. E o Brasil? Quais são os efeitos? Aqui no Brasil, o preço do diesel e da gasolina recuou pela primeira vez, desde o início da guerra no Oriente Médio. Segundo um levantamento semanal da ANP, os preços da semana, iniciada no dia 5 de abril, recuaram em relação à semana anterior. Renan Fiuza é quem está com a gente. Renan, isso nos traz um ufa, né? Claro, não chegamos ao fim da linha. Você não tem um encerramento da guerra, mas um ufa temporário em relação aos preços do combustível. Bem-vindo. Obrigado, Elisa. Tudo bem? Bom dia para você, bom sábado para todos. Um ufa e um alívio no bolso também do consumidor, né? Porque quando a gente olha o macro, conflitos, quanto tempo vai durar, Estreito de Hormuz, enfim, impactos aqui também no nosso país, a gente não pode esquecer da ponta mais fraca que é o consumidor, que são os caminhoneiros, os motoristas de aplicativo, a turma, né, que entrega comida de moto, né, e nós mesmos que utilizamos os carros, né, um respiro, um alívio, porque realmente quando a gente vai ali num posto de combustíveis, a gente olha o preço da gasolina altíssimo, encontrando ali e fazendo malabarismos para justamente tentar abastecer o carro. Trazendo para vocês, então, portanto, essa primeira queda desde o início do conflito, que já reverbera aqui no Brasil, e para além disso a gente tem que trazer os números. A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível publicou um levantamento ainda ontem, e esse levantamento traz esse número pequeno, mas já é um sinal, tá? E a gente espera que esses números eles continuem caindo. O preço médio da revenda do diesel foi de R$ 7,43, olha só o preço, né? R$ 7,43 o litro na semana iniciada no dia 5 de abril. E nessa comparação com o mês anterior, o período anterior, o combustível estava de R$ 7,45. R$ 7,45 para R$ 7,43, ou seja, nossa, mas é uma diferença muito pequena, mas quando você abastece, precisa abastecer isso, o seu veículo, o seu automóvel todo dia, faz uma diferença, né? Quando a gente fala da gasolina, recuou de R$ 6,78 o litro para R$ 6,77. Para além, tá, dessa queda e de alguns movimentos no Estreito de Hormuz, vamos dar uma pausa, um cessar-fogo. Para além disso, a gente tem que ressaltar também pontos importantes e medidas que foram adotadas pelo governo federal. Tá? Medidas essas para tentar também conter a alta do combustível, né? A gente relembra aqui que o governo federal anunciou uma série de medidas e aí, entre elas, o corte de impostos e a subvenção. O que é subvenção? É uma espécie de auxílio, é um dinheiro que o governo está dando aí, de certa maneira, para conter, para ajudar os produtores, a turma que exporta também, enfim, tudo isso é um malabarismo aí feito pelo governo para conter a alta dos derivados de petróleo. Quando a gente fala de petróleo, a gente não está falando somente de gasolina, né? A gente está falando do diesel, a gente está falando aí de um combustível essencial para uma cadeia gigantesca que vai além também dos veículos. Aí seria um outro assunto quando a gente fala, por exemplo, das aeronaves. Tá? Os combustíveis ainda, apesar de tudo isso, apesar desses dados, eu sigo aqui acompanhando os números que foram divulgados pela ANP, os combustíveis ainda acumulam uma alta em comparação com os valores apurados antes da guerra. Então, apesar da gente estar acompanhando uma queda, esses números ainda seguem muito maiores do que antes do período que se iniciou essa guerra, né? A gasolina acumula uma alta de 7,8% desde o início do conflito, e quando a gente fala do diesel, aí sim é uma alta muito maior, 23%. O diesel é o combustível essencial para os caminhoneiros, né? A gente relembra também que tivemos ali uma discussão, uma quase greve, né? E aí isso foi controlado justamente pelas medidas que foram adotadas pelo governo federal. Enfim, seguimos aqui acompanhando os números e atualizando. A partir da semana que vem a gente segue monitorando porque deve ter novidades. Devolvo você, Elisa.
Muito obrigada. Renan Fiuza conversando com a gente sobre os efeitos do combustível, oscilação, cotação de barril aqui em nosso Brasil.